Então vamos lá, meus amigos. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse encontro, né? Então, o tema inovação, ele está sendo um tema assim que está sendo muito bem assim tratado, difundido, e muita gente está tendo dificuldade com isso, tá? Dificuldade tanto na gestão quanto na dificuldade de desenvolver uma inovação dentro de uma empresa, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de inovação, e falando desse nosso tema aqui, uma breve introdução, muita gente pensa que a gente fala de inovação quando é atrelado ao empreendedorismo, a formalizar uma empresa, né, uma atividade que já existe, e a pessoa precisa fazer uma inovação para abrir um negócio. Acontece isso, sim, mas a inovação ela acontece em diversos setores, em tudo. Até um gestor, um colaborador empregado numa organização, CLT, ele precisa desenvolver um novo produto, ele precisa desenvolver um novo projeto dentro do setor dele, ele precisa apresentar um crescimento, uma performance do setor dele. Então, ele usa a inovação como um meio viável para que ele consiga empreender. Empreender, que a gente fala, ele conseguir desenvolver uma ideia, transformar essa ideia nos moldes dela, de projeto, né? Conseguir elencar ela sumariamente ali com o passo a passo, para que demande ali o foco necessário no ponto que é preciso, não gastar um foco, assim, toda uma energia com um projeto inteiro, sendo que vai ter fases que você só vai gastar energia lá no final. Então, a inovação, ela entra, existe a gestão da inovação, também um conteúdo muito trabalhado aí nas faculdades, tá? Nos níveis de graduação e pós-graduação, e a gente vai tratar disso aqui hoje. O nosso tema é transformando ideias incríveis em realidade, a gestão da inovação e o passo a passo estratégico para empreender. Gestão da inovação e passo a passo estratégico para empreender. Criatividade, inovação e empreendedorismo. A gente começa falando, meus amigos e minhas amigas, sobre a ideia. Tudo começa numa ideia, geralmente, né, ali no fruto da imaginação. Existem diversas nomenclaturas, a gente chama isso no meio empresarial de insight, inspiração. São pessoas que pescam ali uma ideia de acordo com uma experiência vivida, alguma coisa, então ela tira um insight daquilo, traz um conceito, traz uma palestra, traz um conteúdo, desenvolve de um insight, né? E a gente chama aqui de ideia. A ideia, por exemplo, vou criar um produto novo. Geralmente, pessoas que são empreendedores são pessoas bem criativas, são pessoas que têm ideias constantemente. Então, assim, a ideia é exatamente para a pessoa pensar na inovação, porque olha só, hoje como é que está a cidade, o estado, é notório a necessidade de novas ideias, de inovação nos setores já existentes. E aqui eu abro um parênteses já falando da ideia, como é que surgem novas empresas, como é que surgem novos negócios. Simplesmente, alguns empreendedores que têm esse tino de criatividade mais aguçado, eles simplesmente enxergam a fragilidade de algumas empresas que já estão atuando no mercado. Então, existe um segmento do mercado, tem lá um grupo de empresas que são as principais empresas daquele segmento, estão trabalhando, e existem algumas fragilidades. Tá? A gente vê muito isso no setor de telefonia. Né? Existe um hall de empresas, mas a insatisfação é muito grande dos consumidores. Significa o quê? Cabe uma inovação, cabe uma nova proposta, cabe uma nova reformulação da prestação de serviço, cabe uma nova forma de trazer esse produto para o mercado. Então, assim surgem novos negócios, novas ideias através da inovação. Mas, aqui no nosso caso, eu trato assim, como é que eu tenho uma ideia, eu quero empreender, mas eu não consigo empreender, eu tenho medo, eu não sei o passo a passo, o que eu tenho que fazer na sequência, como é que eu vou trabalhar essa ideia? Ou até melhor ainda, quando já se tem uma visão mais ampliada. Essa minha ideia está em que nível, né, de maturação? A gente vai ver isso agora, que é exatamente o primeiro ponto para começar essa caminhada do empreendedorismo com a inovação. O primeiro filtro que eu oriento aqui é você se perguntar se essa ideia que você tem, já existe essa oportunidade no mercado. É uma imaginação, assim, um ideal, né? Você quer fazer e tal, tem muita ideia, mas precisa de viabilidade, tá? A gente vai ver isso no decorrer aqui, cada vez mais que a gente vai avançando, vai ficando um pouquinho mais técnico. Mas essa pergunta você deve se fazer. Essa oportunidade existe, essa ideia, por exemplo, eu quero criar um restaurante que faça peixes regionais amazônicos assado, peixe assado, né? Então, assim, a oportunidade existe, né? Já existe isso no mercado, tá? Já tem alguns restaurantes que fazem isso. Mas, assim, determinada região pode ser uma necessidade, pode ser uma região próxima ao distrito industrial, com alguns executivos ali que precisam, às vezes, se alimentar e são de fora, são até estrangeiros e querem conhecer a culinária, a gastronomia amazônica. Então,
pode ser uma oportunidade lá naquela micro-região. Então, é mais ou menos esse conceito, tá? Que funciona, esse filtro para você pensar se essa oportunidade ela existe. O outro ponto importante é o seguinte: essa sua proposta, essa sua ideia, ela traz uma solução, ela resolve algum problema no mercado. Por exemplo, assim, um segmento que é bastante interessante, que dá para a gente tirar aqui uma experiência disso, é o segmento hospitalar. Então, eles desenvolvem linhas de equipamentos cirúrgicos que eles buscam trazer uma solução para o mercado. Então, existe uma tecnologia nova, é feito toda uma experimentação, é um produto que vai ser vendido para quem? Vai ser vendido para o governo, para as prefeituras, ou até para empresas privadas de grande porte. E aí traz uma solução para aquele mercado, para aquela população, né? Então, essa sua proposta, ela traz uma solução. Então, você faz esses filtros para você vir afunilando a ideia. E aí, na sequência, você pode também imaginar, a gente vai já ver aqui na sequência, como é que a gente pode avaliar a maturidade dessa solução, o grau de maturidade dessa solução. O que eu abro aqui de parênteses, meus amigos, assim, para a gente refletir? Pouco tempo passado, o período de pandemia, que todos tiveram um conhecimento, e foi um período que gerou novas propostas, novas inovações, novos negócios. Teve gente que mudou de carreira naquele período, se descobriu com determinada atividade. Se a gente fosse colocar essas 3 primeiras perguntas aqui em relação a uma ideia, a oportunidade existe, existia uma oportunidade digital. Alguns especialistas já falavam da explosão digital, né, dessa era digital. Ela foi muito negligenciada, tá? Muita gente não deu atenção devida para esse tema. Eu recebi instrução, treinamento sobre esse tema em 2015, no Rio de Janeiro. A gente já falava desse tema, da era digital, e poucas empresas, gestores adotavam isso no seu rol de conhecimento empresarial. E aí o que aconteceu? A pandemia foi lá e pegou todo mundo de surpresa, né? E aí muita gente resolveu empreender. Então, ali naquele momento, a pessoa criou uma ideia, desenvolveu, trouxe uma solução para o mercado. Alguma ideia provavelmente ela já tinha, ela só veio trabalhando a ideia ali para elevar o nível de maturidade da solução, como surgiram até venda de bolos, sobremesas, joias, teve gente que fez trabalhos artesanais, chegou até a exportar para fora do país. Então, assim, são ideias que elas percorrem isso aqui, tá? Isso aqui, para os especialistas, consultores, a gente segue um padrão aqui, porque a ideia é profissionalizar e afunilar a ideia. Mas isso acontece involuntariamente, tá? Com todas as pessoas. Isso já acontece no modo automático, né? Um elemento também aqui bem importante é se a sua ideia ela possui um diferencial do mercado. Então, já tem lá um segmento, ou você vai inaugurar um segmento novo, aí já é uma inovação já bem mais robusta, mais abrangente, mas digamos que você deseja desenvolver uma ideia que você quer entrar num segmento já existente, tá? Por exemplo, hoje também existe um campo vasto na área de prestação de serviços, né? E terceiro setor e diversas outros tipos de organizações envolvendo aí a parte de atendimento social, né? A busca de participação de editais. Então, assim, qual é o diferencial de uma organização dessa? Existem outras? Existem, mas eu quero abrir uma organização, quero fazer um trabalho diferente, promover determinado conteúdo, promover determinada solução para esse público. Então, o diferencial é exatamente o que vai fazer a gente conseguir enxergar a viabilidade do negócio. E aí, a gente chega também, né, nessa pergunta, né, uma proposta inovadora, né, traz uma inovação, e assim, tá, meus amigos, com essa era digital, é perceptível aí também por diversos especialistas, né, subiu também o nível de exigência das pessoas, né? É notório isso no mercado hoje, as pessoas até demonstram pouca tolerância, assim, né, com determinados serviços, né? Existem aí, principalmente na internet, os haters, né? As pessoas, as críticas, elas entram ali rapidamente e com intensidade, né? Então, por que isso? Porque cada vez que vai diversificando as ofertas de produtos e serviços, obviamente que vai também, as pessoas vão se acostumando com isso e cada vez mais as pessoas vão querendo produtos novos, serviços novos, né? Eu faço também uma análise para o mercado aqui de Manaus, da cidade de Manaus, acredito que todos aqui são de Manaus. É notório, a gente vê isso no segmento gastronômico, tá? Cresce muito o número de estabelecimentos oferecendo hambúrgueres artesanais, né, regionais, com molho, com acabamentos diferenciados, né? Então, cada um buscando se diferenciar do outro. A quantidade do produto, o modo como ele é servido, né? Então, assim, é aquela coisa, é o mesmo produto, é um hambúrguer como qualquer um outro, mas existe todo um diferencial no atendimento, no pacote que está embarcado junto com ele. Então, quando a gente fala de ideia, o conceito inicial aqui a gente
fazer um afunilamento dessa ideia que está na nossa cabeça. E aí, agora, em seguida, a gente começa a ver como é que funciona essa ideia de uma forma mais gráfica, né? Para facilitar aqui como é que acontece a transformação dessa ideia para ela virar realidade. Isso aqui acontece com gestores, com empreendedores também do zero, tá? Vale lembrar aqui também que eu sempre busco trabalhar de uma forma bem clara e bem dentro da realidade, né? Existem situações que são bem diferentes, tá? Existem pessoas que já nascem ricas, né? Já nascem ricas, né? Hoje tem jovem que ele vira para o pai e pede 500 mil reais para abrir um negócio, né? Acontece, isso é normal. Mas existem esses empreendedores que começam do zero mesmo, da ideia, ele trabalha, ele faz uma lapidação de uma pedra bruta. E aqui, nesse gráfico, a gente começa a ver aqui o seguinte, começa o insight ele acontece um fenômeno externo, provavelmente por uma experiência vivida, por algum contato que você teve com algum negócio, com algum tema, e aí, na sequência, tem a vontade, né? A vontade de, poxa, tenho vontade de empreender, de ser dono do meu negócio, de desenvolver uma clínica, de atender, posso ser um profissional que realiza massagens, ou um profissional da área de fisioterapia, mas eu não tenho a coragem ainda, não consegui encontrar esse ponto, então ainda está ali na vontade, né? E aí, depois de ficar maturando, tem a ideia já fica naquele passo de que já está funilando, né, na tela anterior, que a gente estava vendo aquele afunilamento da ideia, exatamente para já trazer a diferenciação, para fazer um molde, né, dessa ideia. E aí é o que acontece aqui na parte técnica, que é exatamente o que a gente recomenda, é a parte de prototipagem, né, os testes. Né? Hoje, existe uma diferença muito grande entre lançar produto no mercado ou arremessar produto no mercado. Né? Existe uma diferença muito grande, tá? Se perguntar, professor, mas qual a diferença de lançar um produto e arremessar um produto no mercado? Eu vou lhe dizer claramente, compare o lançamento de um produto com o nascimento de uma criança. Ele começa desde a gestação ali, antes da gestação existe toda uma química dos pais, um relacionamento, um desenvolvimento da ideia, né? Isso num caso planejado, e acontece a gestação, e aí acompanha a gestação, olha só, é todo o desenvolvimento, tá, de produto, acontece dessa mesma forma. E aí depois nasce o bebê, o bebê ainda nasce, ele ainda não senta, ele ainda não come, assim, comida sólida, ele ainda não fala, ainda não faz algumas coisas, então precisa de todo um cuidado especial. E aí vem fazendo essa maturação desse bebê, desse filho, até ele começar a caminhar sozinho, já gerando resultados, né, de acordo com os valores inseridos, as culturas que foram ali oferecidas a ele para conhecimento, né? Então, essa parte é muito importante. Arremessar um produto, não. Simplesmente pega o produto e joga no mercado para ver se vai dar certo. Não é bem assim. Existe um custo, existe também hoje um cuidado, um dos maiores ativos das organizações é a marca, tá? É a marca da empresa. E hoje a experiência do consumidor com a marca é muito importante, não pode mais deixar esse tema passar despercebido hoje no empreendedorismo. Então, é preciso fazer esse teste, essa prototipagem. Aqui, quando falar, por exemplo, de um instituto de tecnologia que desenvolve sistemas, softwares, eles fazem todo esse passo a passo, desenvolvem o produto e colocam em teste. Alguns casos, eles colocam em teste já com o uso, já utilizando, né, exatamente para fazer os testes e os ajustes. Mas tem determinados segmentos que não pode acontecer isso. Aqui um caso bem específico, trágico, infelizmente, mas é um caso que traz muita lição, é o caso do submersível da Ocean Gate, que teve recentemente a expedição aí para os destroços do navio Titanic. Então, assim, era uma empresa, eram bilionários, né? Mas assim, o submersível, ele fez 2 viagens até o local do Titanic, provavelmente gerou fissuras ali na fuselagem, né? E quando foi na terceira viagem, simplesmente foi negligenciado, tá? Ali um controle de qualidade, ou até mesmo ter uma segunda unidade, né, para fazer aquilo. Então, ele já sofreu já ali umas fissuras das primeiras viagens e não suportou a pressão externa. Um caso que está sendo estudado, tá? Isso é tema de, agora, recentemente, em MBA, tá? De gestão de projetos, a gente trabalhou esse assunto, e é um caso que traz muita lição em relação a isso, tá? Quando a gente fala que passa dessa fase toda de teste, protótipo, então começa a nascer o projeto. O projeto que é o plano de negócios, dependendo da habilidade da pessoa, pode até já começar a nascer, sim, um plano de negócio, mas eu chamo ainda de projeto porque ele ainda vai sofrer muitas alterações. E o projeto, ele exatamente, ele está ali para definir isso, para desenhar isso. Aí, sim, a partir dele, surge o negócio todo desenhado. Por que isso tudo? Porque exatamente para você buscar os recursos.
que a gente vai ver aqui na sequência, como é que a gente vai buscar esses recursos. E aí, surgindo aqui, avançando na elipse, então chega na empresa, chega naquela parte que todo mundo quer, né? Que está numa empresa, está gerenciando o seu próprio negócio e, de preferência, dando resultado, tendo riqueza, né? Com o seu negócio idealizado, desenvolvido. E aí, tem um gráfico aqui, eu acredito que vocês estejam conseguindo ver. Se não tiver, me avisem aí, por favor, mas acredito que dá para ver aí. Aqui no primeiro, no centro aqui, né, dessa esfera, tem aqui a vontade, né? Se vocês prestarem atenção, que tem aqui, eu coloquei aqui a zona de conforto. Uma das coisas que eu digo é o seguinte: empreender, abrir uma empresa, declarar isso para o mercado. Eu sou profissional de tal área, eu sou massagista, eu sou fisioterapeuta, eu sou doceira, né, chefe de cozinha e tal. Assim, é um ponto da vida que a pessoa abraça a causa. É isso, eu quero isso para minha vida. Eu vou assumir essa função, esse trabalho, essa é a minha profissão, essa será a minha carreira. E aí a pessoa sai dessa zona de conforto, tá? Muitos projetos não dão certo porque é como se a pessoa desse o passo para frente, mas ainda ficasse ainda um pezinho lá dentro da caixinha da zona de conforto, tá? Não, tem que sair mesmo. E empresa, todas as empresas, meu amigo, eu só trabalhei em uma multinacional que era realmente tudo lindo, maravilhoso, até um determinado tempo, mas geralmente eu desconheço qualquer pessoa que seja totalmente confortável, principalmente no mercado como está hoje. No segmento industrial é bem possível que ainda encontre algum conforto, tá? Uma empresa mais estável, mas no comércio, no varejo, nesses outros segmentos que são dinâmicos e principalmente são afetados pela economia, pela política, essa saída da zona de conforto é constante. E aí o que acontece? Aí sim você tem um projeto, um negócio organizado, alinhado e eficaz, tá? Eficaz comprovadamente, né? Você vai conseguir demonstrar que essa sua ideia, que começou lá atrás, com um pequeno insight, uma ideia, eu tive uma ideia assim, desenvolvi, fomos afunilando, e aí chegamos e montamos o projeto de negócio, agora eu estou aqui no banco para buscar um recurso, para empreender, para edificar esse negócio. Assim como também, tá, meus amigos, a gente está numa era excelente de editais de inovação e empreendedorismo, tá? Aqui mesmo na cidade, no estado, tem editais em andamento, e tem outros também que já estão quase prontos aí para serem publicados. A esfera pública está de olho nisso, porque é isso que fomenta a população, né, a sociedade, o crescimento e o desenvolvimento. Agora, entrando aí mais especificamente na ideia, né? A ideia, meus amigos, para empreender, eu vou falar para vocês aqui, compartilhar nesse nosso conteúdo de hoje, os principais pontos que são avaliados por especialistas aí na contratação de projetos, tá? Você pode encontrar editais aí mais simplificados, como pode encontrar também alguns mais complexos, tá? Deve depender do tema e do que você for desenvolver. Mas, teoricamente, basicamente, é isso aqui que a sua ideia, o seu projeto, ele precisa atender. Então, assim, essa minha ideia, qual é a tecnologia que eu vou utilizar para realizar essa minha ideia, para transformar ela em realidade? Quando fala tecnologia, nós estamos falando nessa estrutura de sistema que vai fazer esse seu negócio acontecer, tá? Por exemplo, você vai precisar de um software, um sistema que vai fazer determinado trabalho para você acerca desse seu produto ou serviço, ou você vai utilizar determinada tecnologia. Eu conheci uma pessoa que ela ganhou o mesmo programa que eu ganhei também, que é o Centelha, né? O programa de inovação do governo do Amazonas, que é um programa que acontece no Brasil inteiro, e aqui no Amazonas eu tive a felicidade de ser contemplado. Ela simplesmente pegou ouriços de Tucumã, das frutas regionais daqui, e lixou, fez um lixamento, fez todo um acabamento diferente e criou jogos. Criou jogos tipo xadrez, dama, só que jogos novos, com outra proposta, com outra metodologia, ela criou tudo. Então, assim, qual é a tecnologia? Ela precisa ter um equipamento que vai lixar aquilo corretamente, que depois vai colocar numa câmara fria, Então, tudo isso, aqui são detalhes, são exemplos, tá? Então, qual é a tecnologia que você vai precisar para que essa sua ideia aconteça, né? Você vai montar um restaurante, você vai precisar de um sistema lá para atender, né, para controlar, para fazer gestão de pedidos e tal, tudo mais. É mais ou menos essa proposta, tá? Quando a gente fala de tecnologia. O segundo ponto interessante que a sua ideia é muito importante que ela atenda
é o mercado, você saber especificar o mercado. Você vai trazer uma ideia, um produto, um serviço, um projeto novo de negócio. Para qual mercado? Para quem? Quem são os possíveis compradores? Quem é o público dessa sua proposta, né? E descrever o mercado, tá? Marco, como é que a gente descreve o mercado? Na sequência aqui a gente vai ter, eu vou ter aqui tá, um detalhamento de você vai conhecer, tá? Pode ficar tranquilo que você vai ver como é que faz o passo a passo de cada item desse. É muito simples. O mercado, a minha ideia é inovadora, eu pretendo desenvolver um trabalho no mercado da cidade de Manaus, na zona tal, para o público feminino, eu vou botar uma loja de roupas voltada para o público feminino, ou como tem hoje também um segmento também que está tendo aí um bom crescimento, vou ter uma boutique, uma loja com roupas especializadas para plus size, né, para tamanhos aí extra G, extra GG, né? Então, assim, isso é um segmento bem específico, então vai definir aquele mercado, o mercado da sua ideia. E o produto, tá? Aqui onde lê esse produto, mas entenda produto, serviço, o que você for definir, tá? Tecnicamente, a gente fala produto e a gente vai também conhecer como é que a gente descreve esse produto para montar o projeto. A equipe, tá? Hoje, é extremamente necessário ter uma equipe, ter uma boa equipe, tá? Não somente ter uma equipe, mas ter uma excelente equipe. Faz toda a diferença. E, inclusive, quando você vai apresentar o seu projeto, tá? Quando você vai apresentar o seu projeto para uma instituição financeira e buscar os recursos para o seu projeto, você vai descrever lá, eu sou o coordenador desse projeto, eu tenho formação na área tal, tenho experiência com isso, sou especialista em tal área. Na área financeira tenho fulano de tal também, coordenador, ele é formado nisso, naquilo e tal. Então, é muito importante que você tenha pessoas chave na sua equipe. E aí, vamos em frente, né? Vamos passar para o passo 2, aqui como é que a gente começa a construir o projeto. Até aqui a gente falou da ideia e o que a nossa ideia deve atender, como é que a gente afunila a ideia, né, para ter, assim, dentro do parâmetro da inovação, e a gente começa a construir agora o nosso projeto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa descrever o nosso projeto numa forma de um resumo executivo. Um resumo executivo, quem já fez um curso superior e se deparou com um TCC, né, com a monografia, e tem toda aquela metodologia, então, é mais ou menos assim, você seguir ali uma sequência lógica, tá? E eu até acho interessante, porque o TCC, ele diz lá que você evidencia uma problemática, né? Descobre, né? Evidencia uma problemática, e você simplesmente vai dizer que você vai tratar, né, daquele ponto, você vai apresentar uma solução, e ali como os objetivos gerais, né? E nos objetivos específicos, você vai dizer como que você vai tratar aquilo, como que você vai tratar, como que você vai solucionar, como que você vai resolver, né? Então, o resumo executivo está aqui até a descrição dele, descrever o produto ou o serviço, o estágio atual, aqui já é você montando, tá? Você já está construindo o seu projeto, tá? Você vai colocar lá resumo executivo, a parte inicial, né? Você não vai chegar lá e dizer, olha, meu projeto é esse, tá? Não é assim, você vai ter um passo a passo. E aí você vai colocar lá, resumo executivo, você vai descrever o produto. Esta empresa, ela surgiu com tal proposta de desenvolver o produto, tal, assim. Está no estágio atual de prototipagem, estamos em busca de capital para iniciar uma loja física, uma loja virtual. A nossa estratégia de desenvolvimento do produto será através de inovação, empreendedorismo. Vamos participar de hackathon com outros colaboradores, fazer encontros semanais, ou nós vamos desenvolver o produto de acordo com pesquisas de mercado, né? Nós vamos precisar de capital para custear essas pesquisas de mercado, né? A tecnologia que vai usar, a gente já falou sobre isso, e os parceiros, tá? Parceiros, você também não precisa fazer tudo só, não. Você pode ter parceiros que traz o produto para você já em determinado ponto, de você só fazer um acabamento e continuar o seu projeto. A atuação, né? A atuação também, descrever o mercado, a segmentação de clientes, né? Aquilo que a gente falou, o público específico, né? O modelo de gestão e a estratégia do negócio. A gente vai falar disso aqui mais na frente, já é um tema já mais técnico, a gente vai ver ele com bastante calma aqui, tá bom? E é o financeiro, que é o principal, um plano de investimento e a viabilidade do negócio. Essa é a parte, meus amigos, é o ponto do projeto que a maioria das pessoas desistem, né? Porque realmente é uma parte trabalhosa, é uma parte que exige um conhecimento, exige uma dedicação, né, de fazer todo um plano de investimento do negócio e mensurar a viabilidade, como é que você vai dizer para o banco se vai ter viabilidade ou não, o banco vai fazer um aporte financeiro no seu projeto, e aí a gente recomenda sempre que busque um consultor, um especialista que possa lhe ajudar
com esse tema, tá? Mas existem planos mais simples que dá para a gente montar o projeto, mas não deixe esse ponto passar despercebido no seu projeto. Tem gente que tem ideia genial, até desenvolve, até consegue colocar para executar. Mas aí quando você chega e pergunta da pessoa qual é o ponto de equilíbrio, quando é que ele vai tirar o investimento, o retorno do capital, ele não sabe, tá? Então eu fico parado ali. Então precisa sim dessa informação até para você avaliar a saúde do projeto, a saúde do negócio, se vale a pena continuar ou não. E aí a gente agora começa a falar aqui do projeto, e aí agora a gente traz esses 3 pilares aqui que são imprescindíveis para se desenvolver um projeto de negócio. Imprescindível por quê? Produto inovador hoje o mercado está muito sensível, extremamente sensível. Eu fiz recentemente uma consultoria para um cliente, são clientes que estão há mais de 20 anos no mercado, praticamente os pioneiros do mercado. Tem que inovar, tem que pegar o mesmo serviço. Ah, tá, eu atendo o meu paciente, ele vê um anúncio meu nas redes sociais, ele vem até o meu estabelecimento, e aí eu faço uma consulta, uma anamnese, e a gente fecha um pacote, e aí eu atendo ele, ele vai para casa, depois volta outro dia e tal, e assim, pronto, é um serviço. Todo mundo faz isso hoje, meu amigo. Todo mundo faz isso. Você quer mais clientes, quer mais movimento financeiro? Então, tem que inovar, criar uma forma diferente. Mas como? Aí sim, vai ter que botar o Tico e Teco para funcionar, né? Olha só, plano de fidelidade, cartão convênio, desconto em folha, negociações com empresas. Então, assim, você pega o seu mesmo serviço e vai trabalhar com grupos ali mais específicos, vai afunilar mais o mercado, e aí você vai explorar nichos ali mais exclusivos, tá? Esse é um caso, mas acontece em diversos outros segmentos, tá? Tem que ter uma diferenciação, um produto inovador, um produto que vai chamar atenção e vai resolver algum problema já existente no mercado. E o potencial que ele tem de mercado, tá? Esse produto ele tem condições, sim, de chegar no mercado, de adquirir espaço, adquirir market share, né? E ganhar relevância com o tempo e até mesmo ganhar outros produtos da mesma linha, tá? Então, esse potencial de mercado também tem que ser muito bem definido. Exemplos, né? Cresce o número de eventos corporativos. As empresas voltam às atividades, tudo é uma engenharia. Voltam os trajetos, os deslocamentos dos executivos, dos coordenadores das empresas, então as viagens, eles começam a visitar as empresas, auditorias, eventos corporativos. Eventos corporativos lá surge simplesmente um impulsionamento no segmento de buffet, de fornecer alimentação para servir nesses eventos corporativos. Então, assim, aquele empreendedor que tem lá uma padaria, um restaurante, ou tem até uma empresa especializada em buffet, ele já de olho nisso, então já buscando uma inovação, uma diferenciação, aí ele vai lá e negocia com as empresas, faz um segmento da sua empresa totalmente B2B, né? Então ele vai mostrar esse potencial de mercado no seu plano de negócio, que ele também pode atender isso. Análise de riscos, muito importante, tá, no projeto. É um outro fator aqui também que é muito deixado para trás. Análise de risco, exatamente, todo projeto tem risco. Tem gente que não se acostuma com os riscos, né? Existe a superstição, né? Não, tudo vai dar certo, nós queremos que tudo dê certo. Sim, e acreditamos, né, que tudo vem dar certo. Mas o seguro morreu de velho, né? É importante fazer um planejamento de análise de risco. Um exemplo, o que aconteceu com a Kodak? Com a Kodak, meus amigos, que tinha uma grande ascensão no mercado com o ramo de fotografias. E houve uma transposição para o mercado digital, né? Entrou as câmeras digitais que duraram um curto período no mercado, teve uma febre, vendeu bastante, e quando chegou a era do smartphone, já era. O smartphone hoje é uma central de mídia, ele faz tudo. Então, a análise de risco poderia prever isso. Outro ponto que acontece na análise de risco, determinada empresa tem atuação lá num determinado segmento, até com alimentos, e aí acontece uma modificação numa legislação que impacta a atividade daquela empresa. Análise de risco poderia verificar isso, principalmente no pessoal das organizações de terceiro setor, que são extremamente acompanhados pela legislação, né? Esses 3 pilares aqui, eles fundamentam o seu projeto, para a gente poder avançar para a captação de recursos. Quando a gente fala da captação de recursos, aí você já vai chegar lá pronto, né, no banco, é isso que todo mundo imagina e todo mundo quer, já vai chegar lá
com o CNPJ, com a razão social, com o resumo executivo, descrevendo bem o seu projeto, um planejamento do desenvolvimento do produto. Professor, como é que faz esse planejamento e desenvolvimento do produto? Na sequência, a gente vai ver aqui algumas instruções, tá? Mas o modelo desse plano, desse planejamento, aí sim, você vai precisar sim buscar um apoio de um consultor, tá? De um profissional especializado. O empreendedor que ele chega com esse material para concorrer a um edital ou buscar recurso num banco, numa instituição financeira, pode ter certeza que ele é visto com bons olhos, tá? As instituições, elas têm recursos. O que não tem é projeto, meus amigos. Essa é a realidade. Recurso tem e muito. Tem muita verba em muitos fundos. Só que o que não tem é um projeto que consiga declarar toda essa viabilidade, essa segurança para que o valor seja aportado e o negócio ele se transforme de fato em um negócio, em uma empresa e também que ele gere emprego, gere receita, tá bom? Então, assim, é muito importante o planejamento e o desenvolvimento do produto. Aí tem o plano de operacionalização do negócio, como é que o negócio vai acontecer aqui, as atividades mais, assim, tarefas diárias, né? E aí é o plano de aplicação dos recursos. Você vai pedir lá 500 mil reais para o seu projeto, mas para que 500 mil reais? Olha, eu vou utilizar 200, 300 mil reais em compra de maquinário, de máquinas, equipamentos, vou montar um parque gráfico no Distrito Industrial de Manaus para fazer a produção de manuais impressos e apostilas e documentos, até também a parte gráfica aí de diversas instituições públicas e tal. Então, vai precisar comprar maquinários. Está óbvio que esse montante é muito pequeno para esse projeto, mas é só uma questão de ideia aqui, tá? Então, o outro restante do capital, nós vamos contratar profissionais, nós vamos comprar matéria-prima, nós vamos investir em tal área para desenvolver determinado serviço, como diferenciação e tal, esses detalhes. O cronograma de execução, que é exatamente em qual fase, né, do projeto você vai fazer esse investimento, e um bom design, tá? E brand, né? Que a gente fala de marca, tá? Hoje é bem importante também, a gente está de olho hoje no design e na marca, tá? Do produto, uma marca que faça sentido para o seu cliente, para o seu consumidor. Por isso que a gente navega desde a ideia até o projeto, a captação de recursos, é por isso que é pensado em todos esses detalhes. Você tem uma ideia, quem é o público-alvo, você vai desenvolver o seu produto, vai fazer um planejamento, e aí chega nesse momento de você desenvolver a marca do seu projeto, que essa marca ela faça sentido, tá? Na experiência do cliente, na experiência do consumidor com a sua proposta de negócio. E aí você tem o projeto final, né? E aí, meus amigos, minhas amigas, agora a gente começa a funilar mais. Quando a gente fala de um planejamento de produto, a gente fala aqui de descrever todas as fases que vão ser pensadas nesse produto. A gente vai precisar também do plano de negócios, tá? Isso aqui é como se fosse cada tópico do seu TCC, tá? Cada fase ali você depois vai juntar tudo isso, consolidar em um só projeto final. Aí você vai ter uma equipe, vai fazer o plano de negócios, depois você vai fazer o orçamento do projeto e montar a sua equipe, contratar, ter uma excelente equipe do projeto, e aí a gente vai chegar nesse ponto aqui, que, de fato, o negócio é bom quando é para os dois lados, né? A gente costuma dizer isso. Então, assim, ó, se você tem uma solução inovadora para uma necessidade que existe no mercado, com viabilidade, ou seja, você teve uma ideia, teve uma solução inovadora, você identificou uma necessidade no mercado, existe uma fragilidade no mercado. Eu tive essa ideia inovadora e tem a viabilidade? Sim, de fato dá para acontecer. Então, genial, genial. Quando chegam os editais, né, você pretende empreender, fazer um empreendimento, participar de um edital público para obter recursos para o seu projeto. Então, é interessante que você tem que elencar todas as exigências do edital e está 100% pronto. Basicamente, meus amigos, esse passo a passo que a gente viu até aqui, ele já abrange aqui quase tudo do edital. E aí, planejamento sem execução é alucinação. Não adianta ficar só na ideia. Aí faz aquelas perguntas que a gente viu lá no início, faz o funilamento da ideia, desenvolve essa ideia, vem trazendo o crescimento, a maturação da ideia, cria o projeto, aí faz o teste, o protótipo, abre o negócio, faz a fundação da empresa, e, obviamente, com tudo isso acontecendo na realidade, na parte física, né, se você vai abrir uma loja, mas tudo isso acontecendo também na sua parte de escritório, na sua parte de birô, lá, o planejamento, os documentos, todo organizado, né? E aí, sim, você está pronto para chegar com o seu business plan, o seu plano de negócios, com um cronograma muito bem definido, uma apresentação
comercial que você vai fazer, obviamente, você vai defender o seu projeto, né? Hoje é o chamado pitch, né? Que tem que apresentar a ideia em 30 segundos, é assim mesmo, tá? E aí você vai negociar, buscar os investimentos para o seu projeto. Aí, meu amigo, minha amiga, ou vai ou voa, né? Então, a gente começa a ver agora o produto. Então, assim, agora, lembra daquela estrutura lá do projeto? Quando a gente estava construindo o projeto, agora a gente vai falar como é que a gente faz toda essa descrição do produto. A gente agora vai agora entrar no detalhe. Então, o produto, tanto o produto ou o serviço, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, a gente vai descrever o produto, processo ou serviço, tá? De forma detalhada. Definir claramente quais são os aspectos inovadores desse seu produto, desse seu serviço, o que ele tem de diferente dos outros, as características e as funções. O que ele possui de inovador, de diferente ao que já existe no mercado, tá? Relacione os principais benefícios que irá proporcionar aos clientes. Uma dica, tá? Uma dica, como é que você pode fazer isso? Se você vai abrir, por exemplo, aqui eu dou exemplos, mas serve para todo tipo, tá, de negócio. Você vai abrir uma padaria. Qual é a dica que eu dou? Faça uma lista com as 3 principais do mercado, da área que você vai atuar. Quais são aquelas que você considera as tops, né? A A, B e a C. Qual é aquelas 3? Então, assim, a minha padaria que eu vou abrir, ela vai ser concorrente dessas 3. Então, você vai, olha só, você já está fazendo um afunilamento aí, né? Você já vai entrar já competindo com as cabeças, né, do mercado. Então, você avalia o que é o ponto forte dela, né? Ó, aquela padaria lá, ela serve assim, assim, ela faz isso, tem um produto diferente, tem isso, tem aquilo, tem um salão, tem ar-condicionado, tem estacionamento. Então, você elenca os pontos fortes. E você, obviamente, vai ter também os pontos fracos. Ó, tem muito cliente, muita demora, quando chega muita gente ao mesmo tempo, eles se enrolam e não conseguem atender, então, opa, tá. Aí você vai para a segunda e você faz a mesma análise, você vai analisando e você vai vendo que existem as fragilidades, e possivelmente as fragilidades estejam em comum, tá? Uma com a outra, tá? A mesma coisa que acontece numa, acontece na outra. E pode ter certeza, tá, meu amigo, minha amiga, que eles se estudam, né? Existe o benchmark, tá? Na administração, então as empresas compartilham suas técnicas ou elas são copiadas, né? Vamos dizer assim, se não compartilharem, né? Então, você está fazendo essa análise exatamente para criar o seu projeto, então você vai conseguir exatamente dizer qual vai ser o diferencial que você vai oferecer. Então você vai, poxa, eles têm a fragilidade em tal detalhe, por exemplo, eles não servem almoço, e lá perto tem uma empresa, todo mundo quer almoçar. Então eu vou colocar o almoço, vai ser um diferencial. Aí vamos lá, ponto 2, estágio da maturação. Ainda é só uma ideia, sem experimento, você pode fazer essa pergunta. Ou não, já é um protótipo, já fiz uma experimentação, é um protótipo conceitual. Só que eu fiz ainda de forma teórica ainda, tá? Ainda não larguei lá no mercado, ainda não fiz assim, aberto ao público. Ou não, já foi testado, já foi experimentado, possui consistência, já temos resultados, já temos feedback dos clientes. Aí já é um ponto bem mais importante. Por que essas informações? Porque essas informações você vai passar para o banco, você vai passar para quem vai avaliar o seu projeto. Quanto mais o detalhe for rico, né, de informações, melhor para você. Se a sua ideia, o estágio de maturação do seu produto, ele já está no nível de comercialização. Ele já consegue, você já conseguiu vender algumas unidades e as pessoas já estão querendo comprar mais, você já está querendo comprar um lote de fora, né? Fazer investimentos maiores. Por exemplo, tem pessoas que, às vezes, assim, a pessoa identifica um tipo de camisa, uma camisa assim com uma moda diferente, assim, tipo místico, sei lá, indiana, né? Eu não sei como é que fala, andina, uma camisa daquela. E a pessoa encontrou aquilo num fornecedor em outro estado, em outro lugar, e trouxe aquela camisa. Todo mundo gostou. Então surge ali uma possibilidade de vendas. A pessoa já vendeu, a pessoa já gostou, já testou que o produto é bom e tudo, já abriu uma loja, já tá, olha só, já está num nível já bem mais avançado. Então, é mais ou menos esse detalhe para ilustrar, tá? E aí, quando chega para desenvolver o produto, né, fazer o desenvolvimento do produto, como será o desenvolvimento do produto, o processo, o serviço? Quais serão os recursos necessários que você vai precisar para desenvolver o seu produto? Como será a produção, tá? Se você vai precisar terceirizar, você vai precisar fazer com outras pessoas, né, comprar pronto, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma ideia que é uma ideia simples, mas que deu muito certo e a pessoa ficou até assim um resultado financeiro assim incrível, tá? É, eu tenho uma empresa no segmento de mercado autônomo, em condomínio, e a gente queria colocar para fazer teste para os moradores
a parte de FLV, né, que é fruta, legumes e verduras, né? Só que, assim, produtos extremamente delicados, né? Que precisa estar bem lavado e tal, bem, uma boa apresentação, um prazo de validade curto, né? E um local muito bem assim definido para ele estar exposto para o cliente. Simplesmente uma empreendedora de fora, tá? Ela não era daqui de Manaus, ela viu a oportunidade, abriu a empresa aqui e levou para São Paulo, tá? Ela simplesmente ela pegou e resolveu comprar, ela compra esses produtos na feira, aí ela fez na casa dela, eu conversei com ela comprou a balança digital, comprou a embaladora, aquela embaladora térmica, né? E aí ela pegava, por exemplo, as frutas, né? Em vez de botar um abacaxi inteiro lá para vender na loja, ela descascava tudo, cortava tudo em fatia, eu colocava arrumadinho na bandejinha, embalava tudo e colocava lá no freezer, na porção certa, ou colocava nos potes também, assim, de opção de consumo imediato, né? Simplesmente ela estourou, tá? Caiu no gosto das madames, né? Das mulheres aí de poder aquisitivo elevado. Então, saladas de frutas ali, só que só as frutas, né? Sem creme, sem nada. Então, assim, o que aconteceu ali? Uma inovação. Ela pegou a mesma fruta que você tem que pegar seu carro lá na feira e comprar, ela pegou e fez isso, só que ela cortou, colocou numa condição de consumo imediato. Colocou numa embalagem, desenvolveu, fez uma marca bem atrativa, colocou no mercado. Então, quando você for desenvolver um produto, aí você vai descrever quais serão os recursos necessários que você vai utilizar para desenvolver esse seu produto, como será a produção, né? Você vai contratar alguém que vai trazer isso pronto para você, ou mesmo você vai fazer, quanto tempo levará, a rentabilidade e o KPIs, né, ou KPIs, né? KPIs, a gente vai ver isso aqui. Quem ainda não se acostumou com essa sigla, é bom se acostumar. Significa indicadores chaves de performance, né? Então, por exemplo, você monta um projeto, você monta uma clínica de atendimento, de massagem ou de serviços terapêuticos. Tá, beleza. Aí você tem lá alguns serviços, né? Mas o que é o seu core business, né? O que é o seu carro-chefe? O que traz dinheiro para você? É o serviço tal, de massagem tal. Então, essa é a minha maior margem. Então, eu pego o meu faturamento da clínica e vou analisar qual é o meu produto principal. Você vai ver que tem produtos que quase não vende, não gera receita nenhuma para você, só está ali dizendo que tem, mas não serve para nada. Então, é uma oportunidade de você melhorar o seu portfólio de produtos. Então, no desenvolvimento do produto, acontece essa análise toda, tá? Na tecnologia, você vai descrever detalhadamente as tecnologias envolvidas em seu produto, tá? No seu serviço também, tá? Não é só produto, não. É seu serviço, sua forma, né? Seu processo, né? E por que processo, tá? Existe, por exemplo, no distrito industrial, por exemplo, existe empresa que principalmente as montadoras de microcomponentes, de placas, a esteira vai passando, o colaborador vai fazendo soldagem ali de microchips, né? E aquela solda ali, ela espirra, tá? Quando ele solda ali, ela dá um espirro. Só que são micro pingos ali de solda, né? E ele vai caindo ali ao redor e tudo. Então, existe empresa que identificou uma fragilidade nas indústrias e aí ele simplesmente presta serviço para a indústria. Ele vai lá e cria um aparador para esses respingos de solda, ele apara isso tudo, junta isso depois e faz uma nova solda para vender no mercado numa classe aí mais C e D, numa qualidade um pouco mais inferior. A tecnologia que você vai utilizar, né? Se um detalhe aqui importantíssimo nesse ponto é se ela está disponível em escala, tá? Isso é um ponto que, inclusive, aconteceu comigo, tá? A gente está explorando o segmento de mercado autônomo, então é uma tecnologia que hoje a gente tem já de fácil acesso o destravamento de portas, de geladeiras, de equipamentos, tudo através de impressão digital, né? Ou QR Code também, que o cliente pode apresentar no smartphone. E também tem o Face ID, tá? Tem uma câmera biométrica que ela analisa a face do cliente, ele vai cadastrar isso, obviamente, antes. E ainda existe muitos paradigmas ainda, está muito preconceito com isso, e até legislações, então tem que ir com bastante calma, tá? E aí exatamente responde essa pergunta. Essa tecnologia que você vai utilizar, ela é escalável? Ela está disponível? Porque, assim, ó, que fique claro para todas as pessoas que queiram empreender e estejam visualizando a inovação, principalmente na área de tecnologia. A tecnologia existe, é uma coisa, beleza. Agora, quando fala-se de escala, né, ou seja, você precisa dessa mesma tecnologia numa certa quantidade, aí é onde o valor dela sobe
para montantes aí estratosféricos, e muitos projetos não avançam por causa disso, tá? Então ainda existe muita demanda, essa é a explicação também de o mercado estar precisando de bastante profissionais aí na área de tecnologia, tá? Verificar se já existe pedido ou registro de patente também, tá? Tá dentro desse campo aqui da tecnologia, suporte e segurança, e aqui ficou uma recomendação, se você tem uma ideia inovadora, que você tá criando uma ideia que ainda não tem, vai estar desenvolvendo, não se esqueçam de verificar, tá? A patente, tá? Se for preciso, meu amigo, faça o registro da patente, faça o registro tanto da propriedade intelectual, da patente. Isso está acontecendo, é um segmento, inclusive, no ramo jurídico, que está tendo grande relevância. Muitas pessoas com ideias, assim, geniais, e estão ficando para trás porque não fizeram os devidos registros, tudo. Há possibilidade de reaver, existe, mas é um pouco complexo, tá? Então, é interessante que já fique de olho. Se é uma ideia inovadora, já faça o registro. Existe o site do INPI, que está lá, gratuito, você pode fazer a busca, e se precisar também consultar um profissional jurídico aí para lhe ajudar nessa parte, tá? E aí, a gente tem as parcerias, né? Se possui parcerias para colaborar no desenvolvimento do negócio, se há parceiros para tecnologia ou outros pontos estratégicos, especificar os principais parceiros, especificando aí os tipos de acordos realizados com instituições ou pessoas, né? E isso aqui acontece, está muito com os institutos de tecnologia, né? Eles firmam parceria com outras empresas, as empresas patrocinam determinada equipe, a equipe desenvolve determinado produto ou serviço para atender um projeto da organização, tá? Sobre o mercado, quando a gente for falar da nossa ideia, do nosso projeto, como a gente vai descrever o mercado, tá? Para montando o nosso projeto, é muito simples. Você vai fazer a descrição do mercado que você pretende atuar e também fazer a segmentação de clientes. Então, como é que é essa descrição do mercado? Você precisa evidenciar o mercado potencial do seu produto, processo ou serviço, descreva o tamanho desse mercado e abrangência local, nacional, global, explique detalhadamente quais são as principais tendências desse mercado. Aqui um exemplo claro, tá, para isso, tá, meus amigos? Carro elétrico. Então, assim, vamos descrever o mercado do carro elétrico. É exatamente isso. Qual é o mercado potencial que a gente vai evidenciar do carro elétrico? O alto custo de combustível fóssil. Tá, todo mundo não aguenta mais e é uma commodity, né? O petróleo, a gasolina. Então, assim, hoje o consumidor tá mais alerta para isso. Então, é um segmento que está muito instável. Então, assim, existe sim um potencial, inclusive, gigantesco desse mercado. Já existe até os drones, né? Os drones aí tripuláveis, tá? Já tem empresas aí no exterior fazendo testes e prototipagem de drones aí com tripulação humana, tá? Então, existe sim esse potencial de mercado. Descreva o tamanho desse mercado, a abrangência local. As concessionárias de veículos, elas fazem isso, tá? Elas trazem uma marca para uma cidade, uma loja de carros, elas fazem todo esse estudo. Se não houver... É mais ou menos assim, uma cidade de Manaus com 2 milhões e 300 mil habitantes, é óbvio que nós vamos ter no mínimo... Nós temos 20%, 30% dessa população que tenha condições de comprar veículo, então é feito esse tipo de análise, tá? Explicar detalhadamente quais são as principais tendências desse mercado, volto a falar do carro elétrico como um exemplo ilustrativo, se já possui estudo ou teste no mercado, descrever quem são os principais players desse mercado. Players são as empresas, são os fornecedores, são quem está nesse mercado atuando lá, né? E qual é o diferencial do seu negócio para explorar o mercado? Tem projetos, né, meus amigos, que, só para vocês terem uma ideia, existem muitos projetos que eles estão completamente fora do alcance de conhecimento das pessoas, tá? Existe o desenvolvimento de bioetanol, tá? Biocombustíveis, aí feito a partir do bambu, tá? E o bambu, inclusive, como um produto novo, uma planta, né, uma espécie, né, e pode trazer aí um futuro aí bem promissor para muitas nações, né? O bambu ele cresce rápido frente às outras árvores, ele tem uma absorção de carbono muito mais rápida do que as outras plantas, tá? E existe uma tecnologia sendo extraída aí da parte aerada, da parte de fibra dentro dele, que ela gera energia, tá? É um biocombustível. Então, está sendo feito testes, tá? Também com diversos outros tipos de plantas e produtos que geram combustíveis. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que se descreve o mercado, tá? E aí você vai dizer qual é o diferencial do seu negócio para explorar o mercado. Quem está fazendo esse projeto, ele vai, obviamente, descrever. É um grande diferencial. Não só gerar energia, ter um combustível renovável,
como ter uma plantação de bambu, ela cresce muito mais rápido do que uma plantação de castanheira, de outro tipo de árvore, tá? Ele praticamente, existem até pesquisas que dizem que ele cresce metros em dias, assim, é muito rápido, tá, o bambu. Então, descrever o mercado também contempla reconhecer as forças e fraquezas e estudar as oportunidades e ameaças. Aqui, no campo da administração de empresas, é uma ferramenta muito utilizada, análise SWOT. Inclusive, tá, meus amigos, eu tenho uma aula sobre SWOT, está no YouTube, só acessar lá meu canal, Marco Moreira. Se você gostou desse conteúdo e faz sentido para você, se inscreva no nosso canal, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus conhecidos, e assim nós poderemos impactar outras pessoas, empreendedores que precisam desse conteúdo.